dar a entrada de hoje, na quarta-feira, dia 27, né, para mais esse estudo do ESD. E hoje o tema é mediunidade com Jesus, ou roteiro também, né? Tema, roteiro, não vai mudando muito a questão. Né? Então, o roteiro hoje é mediunidade com Jesus. E, olha, nós não estamos falando aqui a questão da mediunidade, né? Do curso das quintas-feiras, que é o curso de mediunidade. Mas, como o Kardec pontuou que de mediunidade todos nós temos num grau qualquer, então, se nós temos de 0 a 360 graus, então todos nós temos. Agora, como ele mesmo explica, na pergunta, deixa eu ver se eu me lembro aqui, minha cabeça aqui, pergunta 159, lembrei, pergunta questão 159 do Livro dos Médiuns, está lá apontado. Que ele vai falar assim, não, porque as pessoas às vezes falam assim, Roberto, você está embasando o que você está falando? Olha, até onde eu vou me lembrando, eu vou falando, vou me lembrando. Então, está lá a questão do Livro dos Médiuns, que é 159, onde ele vai falar, pontuar, falar isso. Agora, aqueles que interagem com os espíritos, esses, na acepção da palavra, podem se considerar médiuns. Né? Esses são os verdadeiros médiuns, aqueles que vão interagir, de alguma maneira. Psicografia, vidência, audiência, e assim vai indo também. Tem que ir, né, sentindo a presença dos espíritos e também interagindo com eles. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de abertura, a nossa prece de agradecimento. Vamos, então, novamente, todos em casa, com os espíritos aí também conosco, estudando conosco a espiritualidade, os nossos guias espirituais, trazendo aos nossos lares esses espíritos que também precisam de instrução, e eles aproveitam esse momento para trazer até nós parentes e espíritos familiares, para estudar dentro do nosso lar, com toda a pujança dessa espiritualidade, em que podem ficar tranquilos aqueles que estão adentrando ao espiritismo. Esses espíritos vêm para estudar conosco, mas são espíritos simpáticos. Nenhum deles vai causar qualquer transtorno, mesmo porque senão a espiritualidade não a teria trazido até nós. Então, servimos dessa hora também para proporcionarmos o nosso momento de caridade, com a nossa vibração em um estado mais alto, posicionando para que nós possamos também transmitir a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, a nossa corrente de energia, como se dá na questão do fluido. Vamos agradecer também pela nossa encarnação, por termos transcorrido mais essa semana, e vamos, então, dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Ó, vamos lá, né? Vamos aqui compartilhar a tela. Aí, como sempre, né? Como eu digo, está aí a imagem de Jesus, sempre dando um certo mais equilíbrio ao nosso lar, essa presença desse divino mestre, como nós poderemos realmente tratá-lo com toda a dignidade. Mas vamos aqui, então. Olha, hoje nós estamos aqui no módulo 5. Esse módulo todo é a comunicabilidade dos espíritos. E hoje nós temos aqui o roteiro 3, mediunidade com Jesus. Tá? E nós vamos hoje, como os objetivos específicos, nós vamos enumerar as características da mediunidade com Jesus. E muito disso que nós vamos, é lógico, estudar aqui, embora está se falando, olha, mediunidade com Jesus, considerando o que eu falei antes, que todos nós somos médiuns, então, e que todos nós temos, aliás, mediunidade, então nós temos que ter essa mediunidade baseada justamente com Jesus. Né? Vamos ver os ensinamentos que Jesus nos trouxe e vamos dar continuidade. Né? Então, olha aqui, o Emmanuel aqui coloca, né, para valorizar a mediunidade é preciso, primeiro ponto, e isso, está vendo, é mediunidade, todos nós temos, iluminar-se a si próprio. Né?
nós temos que se elevar nos nossos pensamentos, nos nossos olhares, tomar cuidado com tudo que tiver ao nosso redor, tudo aquilo que nos vai causar desequilíbrio. E para dar aí, então, iluminar-se a si próprio, temos aqui pelo cumprimento dos deveres mais elevados. Olha que interessante aqui. Nós sabemos que nós temos direitos e deveres. Mas, como seres encarnados, para nós, nessa escola chamada Planeta Terra, nós temos somente deveres. Por quê? O que eu tenho direito? Se eu for dizer que eu tenho direito, eu diria assim, eu tenho direito de estudar. Mas eu acho que aí é o dever. Eu tenho o dever de me elevar. É a única coisa que toda a doutrina espírita nos explica, que nós temos que nos elevar. E a pessoa fala, será que eu vou ter que sair aí volitando? Não, essa elevação é na capacidade de conhecimento, na capacidade da nossa moral. É isso que nós temos que elevar. É esses dois pontos que a gente fala que as duas asas. E se vocês notarem a questão das duas asas, dando aí uma analogia aí com uma aeronave, para quem conhece uma aeronave é o seguinte, se ela quiser ir de um destino ao outro, que ela possa vir fazer uma curva ou outra para desviar de alguma formação, isso, aquilo, ele pode fazer uma curva leve. E para fazer essa curva, normalmente, ele vai inclinar uma das asas. Então, nós temos duas asas, a asa da moral e a outra asa intelectual. Então, se nós igualarmos as duas, zerarmos as duas, um nivelamento perfeito, o que nós vamos fazer? Nós vamos voar em linha reta. Então, nós vamos chegar e atingir o nosso objetivo. Se nós ficarmos com a moral elevada e o intelectual mais baixo, nós vamos ficar fazendo curva. Nós vamos fazer curva. Certo? Se vocês pegarem assim, inclinar a mão, nós vamos ficar fazendo curva. E se for do outro lado, nós vamos fazer curva para o outro lado. Então, nós temos que andar nessa questão, elevar, pelo cumprimento dos deveres mais elevados, moral e intelectual. Pelo esforço próprio na assimilação dos princípios doutrinários. Aqui já é uma conversa, um tópico que o Emmanuel coloca, está lá no Consolador, que é o quê? É o esforço próprio. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se transformar. Tem uma passagem aí que o pessoal fala de fazer reforma. Para fazer reforma, a gente sempre faz esse exemplo. Na minha opinião, esse exemplo, para mim, falou reforma, eu já arrepio. Porque se falar reforma, vai dar sujeirada, vai fazer pó. Nossa Senhora, eu conheço um pouco disso. Lá na firma, eu fiz uma reforma lá, uma ampliação, que, se eu soubesse, a gente começa assim. Antes de começar, achar bom, mas depois que está ali no meio da coisa, dá vontade de falar assim, não, vamos parar, que isso aqui está ruim. Então, essa é a mesma questão. Então, nós não temos que fazer reforma. Nós temos que, nesse caso aqui, assimilar, fazer a assimilação dos princípios doutrinários. Então, a reforma íntima, não. É nós entendermos todo esse contexto. E aí está ali, pela autoevangelização permanente. Como que seria isso? Numa tradução rápida aqui que eu vou colocar, eu tenho dito sempre assim, quando vocês for fazer alguma coisa, façam assim, mas tem que ter um reflexo rápido também. Não, eu vou fazer isso. Mas antes de você pensar nisso, você tem que chegar e falar assim, Jesus, como é que Jesus faria isso? Aqui que está, então, a autoevangelização. Os evangelhos, pelo menos esses 4 de Jesus, se assim podemos falar, e nós temos ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo ele todo aquele roteiro que está lá, nós vamos se transformando, nós vamos fazer a autoevangelização nossa. E a autoevangelização vai tocar constantemente na questão da moral. É aí que vai entrar a moral no seu mais alto grau. Então, vamos aqui, Aqui nós temos aí... Alguém vai, logicamente, lembrar dessa cena, ela é muito interessante, Como diz aí, tem uma pintura de Leonardo da Vinci,
em que coloca aí Jesus e a chamada Santa Ceia, né? Eu só costumo traduzir isso aí na questão hebraica, que não era uma Santa Ceia, né? Era o sabá, era a questão da passagem que os judeus, os hebreus, naquela época, comemoram sempre a passagem do quê? Passagem essa pelo Mar Vermelho, que Moisés fez. Há uma comemoração de liberdade, de libertação. Então, essa prática se tornou, vamos dizer assim, normal entre os judeus e que se fazia isso. Né? Sentavam em volta de uma mesa ou no chão, e essa imagem aí é mais perfeita, que estão no chão, que é aquela que está lá do Leonardo da Vinci, numa mão está com cálice, com a mesa farta, com uva, essas coisas, não existe, né? Não dá. Estavam nessa última reunião aí de Jesus, foi aquela justamente em que ele, né, ele e os apóstolos estavam sendo procurados, né, pelos próprios judeus, pelo Sinédrio, pelo exército do Sinédrio, que o pessoal falava romano, não, o romano não estava nem o romano queria naquela época o imposto dele, só isso. Não pagasse aí já complicava, mas o resto eles não estavam nem aí com o judeu. Que nem Pilatos lavou as mãos, falou: vocês querem o quê? Quer Jesus ou quer Barrabás? Ah, Barrabás, então vem com Barrabás. Para mim não está dizendo nada, não conhece esse aí, né? É por aí então. Só que também nessa foto, na Santa Ceia, né, onde se fala, Maria de Madalena estava aqui nesse meio, tá? Bem próximo a Jesus. Só para dar uma colocação, para vocês verem que vai ter aí a questão, quem estudou aí os evangelhos vai dizer apostar realmente nessa questão, tá? Que Maria de Madalena estava presente nessa cena. Começando aqui, falando de mediunidade com Jesus, objetivamente, nós vamos aqui para sabermos como é que Jesus e como é que nós temos que proceder, porque Jesus, essa eu trago comigo. Jesus nos falou o seguinte: vós sois deuses. Vocês fazem, vou traduzir já numa linguagem mais assim, né, atual, vocês fazem o que eu faço e muito mais. Evidentemente, quando ele falou isso há 2000 anos atrás, nós já não entendemos direito, e daí para frente, até esses 2000, até a chegada da doutrina espírita, e um pouco antes de Mesmer, trazendo o magnetismo para nós, tudo se levava na questão de milagre. Mas Mesmer mesmo chegou a curar pessoas cegas, uma série de coisas, ele era médico também. Tem um filme, inclusive, aí, chama-se Mesmer. Eu acho que não acha em lugar nenhum mais, está difícil, que esse filme já antigo, talvez se ache aí no YouTube, não sei, nem sei, não posso dizer para vocês. Eu sei que há pouco tempo atrás tinha como é que chama? Na Netflix, mas vai chegando catálogos mais novos, eles vão sair. Então, aí vem o que nós vamos ter que aprender quando nós tivermos, já agora, nós estamos falando, olha, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Como? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, agora já temos mais entendimento para essa passagem, por isso que o Espiritismo, Jesus falou que ia pedir o Consolador, e aí que está a explicação. Com os tempos, a chegada do Espiritismo e nós agora adentrando no Espiritismo, já estamos entendendo melhor essas questões, né? Ou seja, se eu tiver mediunidade, eu pedi no plano espiritual para mim vir com mediunidade. Mas não paguei por ela. Ela me foi concedida segundo vários critérios, né? Tem critérios. Então, por exemplo, um dos critérios é: olha, vem cá, você está devendo muito. A sua dívida aqui no banco aqui do espiritual está muito elevada. Então, você vai descer, vai encarnar como médium para fazer, no caso aí, ajudar as pessoas. Né? E alguns vêm até com uma proposta aí de mediunidade pura e assim por diante. Então, está aqui. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Porque muitas pessoas também que a gente vai com esse tempo já de carreira, aí vão falar assim, tem pessoas que falam: não, eu gosto de chegar lá, dar passe, fazer isso, aquilo. Mas agora, na hora que chega ali, se estiver num supermercado, uma pessoa está ali
e como estava Jesus, aquela questão dos espíritos lá endemoniado, que é a expressão que se usava, a pessoa que é espírita sai fora. Não, o espírita, mesmo que se ele não for médio, ele pode ir lá aproximar da pessoa sem medo nenhum, já indo até ele em oração, né? E já podendo transmitir pensamentos para aquele espírito, reconfortantes. E isso é mediunidade de cura. Que às vezes a gente fazendo isso, como a gente não vê movimentação nenhuma de fluidos, a gente não fica assim, mas isso não deve existir. Existe e tem que ser feito. E hoje em dia, vocês estão vendo aí que está acontecendo muitas coisas estranhas, né? Pessoas sendo apossadas de certas energias que as pessoas não entendem que não é espírita, e estão aí dando trabalho para as pessoas, né? Então, vamos aqui. Bom, esse dom Deus lhes dera gratuitamente. Oi? Falando nesse assunto que você cogitou agora, com relação a fazer a doação de energia, muitos centros espíritas, né, eles, de uma certa forma, eles passam o receio em que você possa fazer essa ação. Por quê? Muitos alegam que, no momento que você está ali fazendo uma vibração positiva, levando energia para a pessoa, que você pode acabar se desequilibrando em virtude da energia que você está se envolvendo. Então, é interessante isso, né? Então, em vez de pregar realmente a caridade, é cogitado de você se eximir, né? De você não praticar, justamente para você não se envolver. Então, o que você falou aí, realmente, acontece muito isso. Então, e aí também, Vera, aí é que veio, se a gente colocar, veio a doutrina espírita, porque antes da doutrina espírita nós tínhamos um vazio, né? Só tinha-se a igreja católica falando disso, nessa questão, no Ocidente, e depois as igrejas protestantes, falando de cura, falando disso, mas sem saber o que realmente estava acontecendo e sem como saber como fazer. Então, eu acredito que, pelo menos, como eu falei já dos cursos que eu já dei, muitas pessoas, depois, conversando com elas, vão ficar trabalhando em centros e tudo mais, elas chegam e falam, aquilo que você falou assim, como nós estamos falando hoje aqui, Vera, aconteceu comigo, eu estava em tal local, uma pessoa, de uma hora para outra, aconteceu isso, 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 mas aí que tem, eu já estava preparado para chegar naquele ponto. Então, como o Emmanuel falou lá nas lâminas anteriores, a gente tem que estar preparado. Por exemplo, Vera, se a pessoa não for médica, não é de bom grado que ela se aproxime de uma coisa que ela não sabe mexer, não sabe contornar uma situação, ela não sabe nem medir uma pulsação, né? Não sabe nada. Então, aí, nesse caso, a gente diz assim, é melhor chamar lá o SAMU e vamos, né, vamos rápido. Porque o SAMU chega ali, aplica uma injeção na pessoa, que vai dormir a pessoa e vai dormir o espírito que estava com ela. Os dois, se tiver aquela coisa bem arraigada um com o outro, a injeção vai dar um jeito nos dois, no obsessor e no obsidiado. Tá? Então, por isso que a gente tem que realmente estudar, para a gente saber qual o remédio que nós vamos aplicar na hora. Essa é a questão do estudo. Para que chegue naquela hora, nós vamos entender a situação e vamos saber, através do que nós já estudamos, o que nós vamos fazer. Né? E nós estamos fazendo a teoria. Essa é a questão. Nós estamos estudando a mediunidade com Jesus e a teoria. Agora, quando tivermos necessidade, é isso que eu quis dizer antes, que nós não se ficamos numa questão passiva. Não, isso não é comigo, eu tenho medo, depois o espírito vai virar contra mim. Olha, se o espírito virar contra a quem está socorrendo, no caso, se fosse eu, por exemplo, é porque eu não estou muito bom. Então, já não fiz aquelas coisas, né, aqueles itens que o Emmanuel colocou lá na primeira lâmina, na segunda ou terceira lâmina, né? Então, é exatamente isso. O médico, antes de começar a praticar, ele vai fazer uma espécie de laboratório em hospitais e tudo mais. Tem um nome que fala especificamente essa parte de graduação, como é que é. Não me veio aqui essa função.
Mas eles têm essa passagem. Residência. 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 Isso, obrigado, Bela. Vai fazer a residência no hospital para aprender. Normalmente, a residência eles vão aonde? No PS, que eles falam, né? Mas no PS para aprender, porque lá a coisa, o bicho, como eles falam, o bicho pega. Você não acabou nem de suturar um, já está chegando outro com uma faca na perna, e você fala, meu Deus, é bacana. PS é coisa, né, para aprender. E nós, espíritas, temos essa questão de fazer questões espirituais. Sempre com o devido cuidado, que se as pessoas falam assim, se tiver um bandido com um revólver na mão, olha, além dele é um espírito, está encarnado, que está com problemas graves, nós não vamos nem chegar perto dele e falar nada de Jesus, nada disso. E também nós vamos pôr a mão para cima, porque a hora que as mãos vejam, e ficar quietinho e pedir assim, eu acho que eu já morri, agora eu vou tentar me salvar. Eu já tive situação que é isso, mas agora eu já morri. Já estou morto aqui agora, né? Estou morto-vivo. Agora vou ver se eu consigo ficar vivo, porque morto já está 90% está no caminho. Né? Então, não reajam, não façam nada, não, que é coisa perigosa. Bom, mas voltando então ao tema, olha, ressalta dessas palavras do Cristo que a mediunidade é coisa santa. Não brinque com mediunidade. Não brinquem. Que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Tá? Olha, por isso que quando a gente falei antes, que quando a gente está lá no plano espiritual e chega e vai tomando ciência que ali é um plano que é onde que nós vamos morar definitivamente, que é a chamada casa que Jesus falou, que não ia deixar nenhuma ovelha se desgarrar, e que quando a casa estivesse pronta, né? Ou seja, a casa aí seria a casa pronta para nós habitarmos. Né? A casa é tudo também aí uma metáfora. Então, a casa estivesse pronta, nós ter condição de morar nessa casa. Então, isso aí também vai ser no mundo, já no mínimo, regenerado. Nós vamos entrar agora, já estamos em transição para entrar no mundo de regeneração. Né? Isso já está muito bem aí explicado. E então, aí, segundo aqui esse senhor que está aqui embaixo, o Francisco Cândido Xavier, nós vamos entrar, e o Emmanuel, que está ali na frente, respondeu essas perguntas que, por volta de 2057, que não muda nada, porque o Kardec falou que foi perguntado, Kardec perguntou, e os espíritos responderam que depois de 200 anos, vamos falar assim, do lançamento do Livro dos Espíritos, que nós já estaríamos entrando numa nova era, numa nova casa de regeneração. Né? Então, em 2057, pouco mais, pouco menos, não vai ficando muito em cima. O médico dá o fruto de seus estudos feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. Aí vem aí, olha aí o senhor Mesmer aqui. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. Então, está aqui, olha. O magnetizador, que seria o Mesmer, coisa que ele também não cobrou nada. Então, uma pessoa que vem ali, que não é passista, né, que não conhece a doutrina espírita, então eles vêm lá com outros nomes e ele vai cobrar. E nós temos aí o Reiki e outros segmentos aí que cobram. Alguma coisa com isso? Não, porque, vejam bem, eles não conhecem o espiritismo. E desde que o que vale é a intenção, mas está aqui, ó, o médico ele vai cobrar, ele tem o estudo, o sacrifício penoso, e o magnetizador dado o seu próprio fluido magnético, por suas vezes até a saúde, que vai abaixar tanto a questão magnetizadora dele, o chamado fluido cósmico universal, que ele vai passar mal. Então, quando a gente dá um passe realmente, a pessoa que está recebendo está com um estoque tão baixo que na hora que acaba a sessão, a gente senta e fica, às vezes, ali uns 10 minutos sentados, porque se levantar, as pernas não fixam, não. Dá uma moleza, inclusive. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Então, olha aqui, o médium curador, existe sempre atrás do médium curador, a não ser que seria entrar naqueles casos mais de
que a gente fala, que seria ele mesmo, o espírito, né? Vou colocar assim, porque nós vamos ter uma aula depois explicando melhor isso, para a gente, né, não ficar... Então, ele está transmitindo o fluido salutar dos bons espíritos, por isso que ele chama médium. Médium. Ele é o do meio. Então, aqui nós temos um espírito, eu, que estou no meio, e mais o paciente. Então, eu sou um médium. Tá? Então, aí que tem. Não tenho direito de vendê-lo, porque no caso curador, eu só vou... Os espíritos vão misturar com o que eu tenho e vão manipular essa energia e passar para a pessoa. Tá? Então, Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Né? Então, a gente vai vendo a importância também. Olha, os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Toda essa questão é tão uma coisa assim que não é, a gente sente, se nós estivermos muito bem preparado, então eu vou dar um passe numa pessoa, se a gente colocar assim, eu me preparo, a gente tem que estar preparado todo dia, 25 horas por dia, a gente brinca com essa situação, com as palavras, porque a gente nunca sabe na hora que uma pessoa está passando mal, você denota que ela está com uma problemática, baixou a questão de equilíbrio dela, e dentro do que ela, se ela for espírita, você pode chegar para a pessoa, ou ela mesmo sabendo também que você é espírita, ela vai te procurar você e vai dizer, ô, Roberto, você tem condição de me dar um passo em mim, por favor? Eu dou, não tem problema. Aí que já depois nós vamos ver em outras aulas, aí, até no outro estudo de amanhã, que aí começaram a criar, tem que ser não ser ali. Não, Jesus curava em céu aberto. Não tinha centro espírita na época de Jesus. Né? Então a gente fala assim, uma hora tem que seguir Jesus, depois não pode seguir Jesus, tem que ser no centro espírita. Não, isso aí é para ser feito aonde houver necessidade, com fé e muito amor. Né? Amor de ver aquela pessoa que está ali do seu lado, que às vezes você nem a conhece, e você, né, fazer com que ela se levante, se sinta bem, te abrace e te agradeça. E também não vão tirar a vaidade disso, que não é eu que estou fazendo nada, não. É os espíritos. Estou colocando eu aí para um ponto de referência. Tá? Então, está aqui. Ó. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Nós temos muitos povos já que já faziam essa manipulação, inclusive no Oriente, né? Os orientais já têm essa concepção milenar sobre essa questão da energia. Né? E nós temos aí vários filmes nesse sentido do que é uma energia e do que ela pode fazer. É um filme que vai ser lançado de novo, é com o Doutor... Como é que é o nome dele? Doutor e quê? Aí, Vera, você que conhece mais o filme. Doutor Estranho, né? Doutor Estranho. Hã? Doutor Estranho. Doutor Estranho, isso. Vocês verem fazendo ali o que a gente coloca, como aquela palavra antiga, iniciado, que é o último item de sabedoria do hebreu, é o Sador, né? Que é onde que Jesus estaria ali. Só os grandes iniciados sabem o que manipular toda essa energia. Então, eles têm condição de manipular a energia. Aí você vai ver que lá o Doutor Estranho manipula a energia, mexendo a mão, fazendo coisas que a gente falar isso não existe. Eu vou falar para vocês que existe. Ele abre o tempo? Abre. Olha, tem livros e mais livros sobre esse assunto. O doutor Carl Sagan tem um livro chamado Cosmos, em que ele vai tratar dessas coisas todinha. E você fala, isso é espiritismo puro. Você vai traduzir ali, vai lendo com ele e vai falar, não, espera aí,
Então, e ele não era médium, não era nem espírita, aliás, perdão. Então, do que ele está falando? Tá? Aqui nós temos, nessas duas imagens, nós temos aqui essas pessoas que vão ler as mãos, né? E vão cobrar. Olha, se essas pessoas souberem e vão saber depois vão ter que reencarnar para refazer um caminho, elas vão cobrar e, na maioria das vezes, elas vão estar, olha o que eu estou falando, na maioria das vezes, elas vão estar assediadas de espíritos zombeteiros, porque a pessoa que vai numa queromancia, aqui é queromancia, né? Vai lá para pegar a palma da mão, para ficar vendo a mão, se que está o futuro dela está na palma da mão. Se meu futuro estiver aqui na palma da mão, eu fico pensando assim, e os maneta? Como é que fica? Perderam o rascunho da vida deles, porque nasceu cotó aí, como é que faz? Não tem, elas têm que usar a lógica e a razão. Agora, o que acontece nesse caso aqui é que ela, de uma maneira ou outra, aqui nesse exemplo da foto, ela é uma médium. E a médium é que está colocando coisas, está falando para ela, ela vai traduzindo. Ela nem sabe disso, às vezes, mas vai falando. E aquela outra pessoa do outro lado da linha, que é o senhor que está aqui, vai acreditando. É a mesma coisa que a carta, jogo de carta, né, que vai ter lá. Ih, olha, aqui vai ser da sua vida, que sei lá, sei o quê, isso aqui você vai casar daqui. Isso é tudo pura especulação. E os espíritos do outro lado ficam dando risada que vocês têm que ver. Aqui também, jogo de búzios também, né? Deve ser jogo de búzios, não entendo muito bem, mas deve ser. Se alguém souber, mas está aí a imagem também. Então, isso aqui eles cobram, né, para jogar búzio e não tem nem sentido do que nós estamos falando, né? Vai na contramão. Além disso, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo que é de interesse egoístico, olha aí, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tantos por sessão. Está claro aqui, né? Está claro. Isso aqui está no Evangelho. Tá? Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui não coloquei tudo que vocês estão vendo nas lâminas, desde o primeiro dia de aula, são o que está na apostila, e às vezes acrescento alguma coisa a mais. Mas também de livros, sempre basando o conhecimento. Então, o que eu havia dito antes está aqui, olha. Os espíritos superiores não se dão a brincadeira, não se dão a isso. Sabe que a vida nossa tem que transcorrer naturalmente. Sabe se a gente for querer ver, né? É a mesma coisa fazer regressão. A pessoa vai fazer regressão para quê? Está com algum problema? Aí vai analisar, o psicólogo vai ver se sabe, se interessa, mais cooperador, isso aqui, de ver se tira um trauma da pessoa, alguma coisa. Mas aí é depois uma entrevista longa, vai-se umas 2, 3, 4 sessões com o psicólogo, até que o psicólogo vai trazer para a pessoa o seguinte: olha, aqui nós temos um problema aqui que nós estamos detectando aqui, que seria interessante que você, se você quiser, nós podemos fazer a regressão. Terapia de vida passada também, se for o caso. E fala ali com o cliente, porque psicólogo não tem paciente, é cliente, né? Se ele aceita. Se ele aceitar, tudo bem. Se não aceitar, não tem problema. Às vezes as pessoas têm medo e tudo. Mas está aqui, olha, estão os espíritos aqui. Ó, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Não vão fazer isso. E se ele sentir também que as pessoas estão fazendo alguma coisa em tom de brincadeira, como é essa que nós estamos vendo aí em cima, na imagem de cima, isso eu já, né, não sei nem para dizer, não aconselho não brincar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque quem está brincando já não está sério. E aí que espírito que vai fazer? Daqui a pouco pega um espírito aí, pega essa garrafa que está aqui, bate na cabeça de alguém aí, como é que fica? Ainda bem que ela deve estar com um ketchup, alguma coisa. E outra coisa também, nós sabemos que acender vela para espírito também não adianta. O plano deles já tem luz. Aí não, vamos colocar as lâmpadas, aí abaixar as lâmpadas, desligar algumas lâmpadas. Não, isso não importa. Às vezes a pessoa fala, mas por que no centro tem aquelas lâmpadas assim, parece, né, luz estroboscópica, não, aquela meio azulzinha, isso. Aquilo lá, para a lâmpada branca, ela queima as energias. Tá?
A lâmpada branca ela tem a tendência de queimar as energias. Vou colocar assim só, porque não está fazendo parte aqui, só para deixar né, já uma passagem. Então, ela queima a energia, a branca. Ela é quente. Então, você coloca uma luz fria. Né? Também não precisa colocar a vermelha, que também vermelha, a vermelha desconcentra. Né? Então, vamos lá. Aqui nós temos aí um exemplo, aí, olha, o espelho, a pessoa está amarrada, todas essas questões aí que trata-se aí na questão psicológica. Aí, né? Então, está aqui. Nota-se, entretanto, que médios interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Então, a pessoa se sente com aquela vontade de fazer para tentar comprar um pedacinho de terra lá no céu. Também os espíritos também já leem os nossos pensamentos. Aliás, eles já sabem antes de nós pensar. Então, já estão demonstrando que nós somos ambiciosos, isso, vicioso, blá, blá, blá. Eles já sabem desse ser, espírito encarnado, que não vai partir de uma grande ideia. Uma grande ideia se produz através de pessoas que já estão pensando há algum tempo nesse sentido. Então, vamos aí. Olha, é esse um dos defeitos que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade incrível, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com faliciosas ilusões os que, desse modo, se lhes colocam sob a dependência. Aqui eu nem vou ficar falando, essas pessoas que ficam lendo carta, isso e aquilo, olha o que eles estão arranjando na questão espiritual. As pessoas sempre dizem, não, mas eu tenho boa intenção. Olha, eu não vou nem julgar, porque Jesus pediu para não julgar. Podemos julgar, mas, pelo que nós estamos estudando, a gente já tem uma colocação, né, de ter o que pode acontecer. Aí vem, em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os espíritos e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Aqui acho que está bem explicadinho, né? Não tem muita coisa que falar. Então, o que eu gosto de falar às vezes, se vocês forem num centro espírita onde que vocês comecem a ver essas movimentações nesse estudo nosso, do ESD e tal, e está vendo ali aquele centro com algumas complicações, que a gente pode dizer assim, estão saindo fora da doutrina, estão fora dos ensinamentos de Jesus para Allan Kardec. O espírito, todo mundo hoje já sabe, vocês aí estão aí, alguns já mais antigos, que o espírito de verdade era Jesus. Ou foi Jesus, né? Então, Kardec ali, numa das cartas aí que nós vamos logo vamos presenciar em livros aí, dele mesmo, na letra em punho dele, em que ele falou que se ele soubesse que Jesus Cristo era o Espírito de verdade, ele não teria feito nada. Ele não se acharia em condições de fazê-lo. Tá? Então, se vocês estão entrando num centro e vendo essas meia bagunça, procurem outro centro. Às vezes a gente procura um centro bem próximo de casa, mas às vezes aquele centro tem muitos furos, né, que a gente começa a falar assim, tem muitas portas entreabertas. Porque, olha, vou ser sincero para vocês, a maioria das vezes que a gente vai frequentando centro, a gente vai vendo que tem muitas portas, muitas brechas abertas. Né? Então, a gente pode chegar num centro, sim, e tentar até ajudar a fechar essas brechas, orando muito, fazendo a nossa parte. Tá? Então, aqui, olha, a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesmo da faculdade. Essa faculdade, né? Que a gente leva, que daí a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente,
identificada para logo com os dos ledores das boa sorte, como também um obstáculo a isso se opõe. Então, aqui dizendo que, está vendo? Isso aqui é a boenadita, tem aquela borra, e as pessoas são muito crentes nisso. Também nós viemos de uma cultura, talvez, aí sempre alguém fala, não, mas isso é bom, você vai lá, a pessoa lá vai ler a borra, pega lá uma borra de café, joga, chacoalha, nem sei direito como faz aquilo, daqui a pouco a pessoa olha lá para dentro e fica falando com ele. Não, vai ter um espírito, vamos falar assim, tem um espírito ali do lado dela, conectado a essa pessoa, falando coisas. Um bom espírito não é. Como a gente diz, essa espiritualidade que é de bom espírito, espírito superior, eles estão muito ocupados. Se nós não estivermos fazendo esse curso, que nós estamos fazendo, esse estudo, aliás, com seriedade, vontade, é uma questão de se pensar, porque nós estamos abrindo brechas para que, né, abra ali, porque como está ali a mediunidade, todos nós temos, está falando, a mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Aqui tira a palavra profissão e fala, né, da questão de estudo e tudo mais. É o que a gente vê, às vezes, pessoas dentro de um centro, mesmo dentro de outras religiões, as pessoas vão e estão lá comentando dos trajes das outras pessoas. Nossa, você viu a outra, lá. E aí a gente fala assim, mas que pena, né? Não deveria acontecer isso. Principalmente se for um centro espírita. E eu digo o seguinte, Jesus não tinha, na época de Jesus, não tinha nem roupa. Né? Era aquela, nem sei qual era o nome daquela roupa que ele usava. Ele, todo mundo naquela época, era tudo pobre, de marré, como diz. Jesus não tinha uma... Quando ele começou a fazer a pregação dele nos últimos 3 anos, ele não tinha nem onde dormir. Quer dizer, todo mundo fala, dormindo, não nem uma pedra para encostar, repousar a cabeça. Então, também a gente vê que as pessoas, às vezes, vão nesses lugares querendo se aparecer mais do que outra coisa. Né? Aqui é um comentário que você vai falar, mas por que o Alberto está falando isso? Porque nós estamos falando de mediunidade. Dependendo da roupa que nós estamos, adivinha quem está rodeando nós? Bom espírito que não vai ser. Então, nós estamos com aquela roupa assim, né? Toda incrementada ali, meio tal, isso e aquilo. Põe ela assim, já estou falando para você, põe na cabeça. Olha, quem é que está do lado? Espírito bom ou espírito zombeteiro, isso, que gosta dessa questão aí da sensualidade? Bom espírito já passou por isso, não vai ficar preocupado com sensualidade nem nada. Qualquer dúvida, vocês procuram lá. Sensualidade na visão espírita, no Google, e nós vamos ter várias partes falando sobre isso, mas conhecimento a gente vai tendo. Bom, é que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Ou seja, o que está dizendo aqui é o seguinte, essa é a mediunidade, nós temos mediunidade, uns que vêm desde criança, como foi o Chico, Divaldo, entre outros, e vai até o final. Outras aparecem numa determinada idade e termina noutra, outra começa na velhice e termina junto com o desencarne. Então, é o que está dizendo aí. Ó. Ninguém pode dizer, eu não posso contar. Agora, acontece que tem pessoas que têm mediunidade, ela cessa e a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Ela gostou tanto da brincadeira que ela continua do mesmo jeito. Aí, adivinha se não tem espírito zombeteiro atrás do lado dela. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas. Isso, se fosse o cara, nesse sentido que eu falei, já vai continuar sendo certa. De natureza, poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Olha que interessante aqui. Ó. Falei lá atrás, né? Se lembra? Aí, adquirido pelo estudo. Lá no plano espiritual nós vamos estudar, aqui nós estamos estudando. Pelo trabalho e que? Tem ali, ó, estudo e pelo trabalho. Aqui, no caso, trabalho com a mediunidade. E que, por essa razão mesma, representa uma prioridade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. Olha que eles estão aqui, nós estamos conversando, como estão nesse capítulo, né, Mediunidade com Jesus, como eles
repetem, e falam, e falam. Eu falo, quando a gente vai estudando isso aqui, eu fico até assim zonzo, sabe? Fica ecoando nas minhas vistas essas letras. E eu falo assim, a coisa é mais séria do que eu pensei. A nossa encarnação é muito séria. E, na maioria do tempo, nós falamos, 1/3 de nossa vida nós ficamos dormindo. Tem uns que ficam até mais, porque tem uns que dormem 10 horas por dia. Né? E, principalmente, quando chega final de semana. Final de semana, o cara acorda no sábado, meio-dia. No domingo, às 2 horas da tarde. Aí vai indo. Vai aumentar esse 1/3. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos. Médium tem que ter espírito. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Certo? Por exemplo, ninguém vai sair, a não ser, como eu falei, não sei se eu falei antes, a não ser que for animismo. Tem espíritos que foram, vamos pegar um exemplo aí, na encarnação passada a pessoa foi médica, e nessa aqui ela encarnou com essa questão. Mas ela traz, por isso que a gente fala que tudo que a gente estudou e vamos estudar, nós não esquecemos jamais. Depende desse teatro da vida qual o papel que nós vamos fazer agora. Se nós viermos aí, numa próxima encarnação, mendigos, nós temos que saber que vamos ser mendigos. Nós temos que saber o seguinte, vai vindo nosso ali dentro, não, eu tenho que passar por essa encarnação com resignação. Eu tenho que tentar, de todas as maneiras, trabalhar, ganhar dinheiro, né? E fazer isso. Não ficar chorando, xingando lá Deus e etc, etc. Tá? Então, quando é animismo, então nós vamos estudar depois isso, por isso que eu falei anteriormente, que existe aquela questão que o médium ele vai ser médium dele mesmo. Ele vai pegar o conhecimento que ele tem e vai, no momento de expansão da alma, colocar isso, receitas de médica e tudo mais, vão ter aula sobre isso. Tá? Mas já está dando aqui uma pitadinha nisso, né? Essa palavra animismo, que isso também não é doença, hein? Tem espírito que você fala assim, não, isso é da pessoa animismo, e não sabe nem o que é o animismo. O animismo, se não for isso que eu falei, aí já não é animismo. Pode dar outro nome. A pessoa quer ficar aí na badalação, começa. E outra coisa eu já vou falar para vocês, já desde o início, é o seguinte: quando alguém chegar perto de vocês e falar assim, você está sentindo alguma coisa? Eu vou pedir para vocês falarem o seguinte: olhe para a pessoa e fala, até agora não, agora que você falou, estou sentindo assim um nojo de você ter falado isso e de você. Como assim? Não, meu filho, se você está vendo alguma coisa, se é o que você está pensando que você é um ser divino, você não devia estar falando nada para mim. Não, é para que você não pegue o avião agora, que o avião vai cair. Não vai. Se cair, vai cair mesmo. Não tem problema. Qual é o problema que tem? Se tiver que acontecer uma coisa na nossa programação kármica, reencarnatória, vai acontecer. Não há nada que vai mudar. É assim que funciona. Né? O John Kennedy morreu. Teve uma senhora lá que foi lá e falou para ele, não vai para Dallas lá, que não sei o quê, que eu vi, que eu sonhei. Ele falou, não, eu vou para lá, não tem problema. É assim, se a minha passagem na Terra vai terminar, não importa como. Se eu vou morrer de avião, de trem, automóvel. Eu conheço naquele acidente lá de São Paulo que teve lá com o Fokker, que a pessoa chegou lá e perdeu o avião. E o avião foi, deu uma volta e caiu lá na frente, um Fokker 100, morreu 100 pessoas. Lógico, Fokker 100, mas é o modelo, mas é a capacidade. Mas estava lotado que morreu 100. Bom, a pessoa que perdeu a passagem falou, bom, tudo bem, agora vou ter que remarcar. Para remarcar o período da tarde, se foi de manhã, ele voltou para a tarde. Falou, não, tudo bem. Aí foi lá e pegou um táxi. O táxi bateu lá na marginal, bateu, ele morreu. Então não adiantou ele fugir da morte. Né? Se não morreu de avião, morreu de carro. É isso? Então, não tem, não. Nós temos que estar preparado para essa passagem. Só isso. Bom, então está aqui, olha. Vou ler aqui. Daí vem não haver no mundo um único médico capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém
explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é de concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço em moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Eu acabei de falar antes essa questão. Quando alguém falar para você, qualquer coisa, isso aí, você fala, não faz não. Deixa eu morrer em paz. Agora, como a gente é curioso, mas será que eu vou perder uma perna? Porque eu vou ficar mais de peneta, né? Como é que faz? Não, se perder uma perna, hoje tem prótese. Eu indico o médico. Então, está aqui, todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Vai ser natural essa questão nossa de mediunidade. Quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. E aí nós vamos agregar o 6º sentido. Tá? Então, está aqui, isso aqui também faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e que já está aqui numa palavra bem simples, né? Que no futuro está aqui, ó. Nós temos um grau de mediunidade que, quando nós estivermos menos escuros, mais evoluídos, né? Já não tiver tanta nuvem escura assim de terremoto, de chuva forte em cima de conosco, na nossa psicosfera, aí nós vamos aliviando essas passagens, né? Então, aqui, todos os homens têm o seu grau de mediunidade. Acho que essa aqui, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Replicou. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. Aqui praticamente complementa o texto anterior, né? Então, aqui, na atualidade, hoje, temos de reconhecer que no campo imenso das possibilidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida, que seria aquilo que eu também comentei antes aí. Então, nós, antes de encarnar, dependendo das nossas, vamos colocar assim, entre aspas, habilidades, nós vamos ser os médiuns de efeitos físicos, nós vamos ser médiuns de psicografia e assim por diante. Vai depender da nossa aptidão, se a gente colocar assim. Então, mediunidade, não adianta sentar e pedir para tê-la. Não vai ter. Ser médium, aliás, não vai ter, não tem. Por isso que nós estamos aí nas quintas-feiras, estudo e educação da mediunidade, complementando tudo isso aqui que nós estamos falando hoje. Olha que interessante. Nós vamos ter a educação da mediunidade. Como assim da educação da mediunidade? Bom, já que nós temos a mediunidade, nós vamos aprender a educá-la. Certo? Agora, tem um outro curso que é estudo e prática mediúnica. Aí nós teríamos que ter, realmente, tem um curso nesse sentido, em que as pessoas que já são médios, que estão sentindo ali já a vibração, uma coisa mais densa, elas vão estudar a questão da mediunidade, da prática mediúnica. Né? Aí pode ser levada para a sessão, isso dentro do centro e assim por diante. Aí, é certo que essas tarefas reclamam sacrifício e se constituem, muitas vezes, de provações ásperas. Lembra que eu falei antes? Seu prontuário aqui está, seu livro da vida aqui, rapaz do céu. Não vou nem segurar com força, senão eu vou queimar minha mão. São Pedro fala assim, nem vou tocar muito a mão, é que você me queima. Então, vemos com o quê? Com mediunidade. E aí está dizendo aqui, olha, é certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem, muitas vezes, de provação ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre,
a todos os discípulos de boa vontade. Eu vejo hoje também, vai ter um jogo de futebol, vai ser televisionado, aí as pessoas, os médios, passistas, não vêm, vai ter não sei o que lá, não vem no centro. Tem dia que chega lá, o centro tem 10 passistas lá, chega no outro dia tem 2 passistas. Quer dizer, é incrível essas coisas, né? Aí eu falo, já não existe a seriedade desses médios, imagina o centro com a janela aberta, né? Nem já é uma fresta. Tá? Então, está aí a questão. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Delúcia, Luiz Felipe, Léo, estou vendo aqui que meu sobrinho também está aí. Léo, quer falar alguma coisa, Léo? Fala boa noite, então. Né? Isso que eu chamo de silêncio profundo. Vamos lá, então. Olha, mesmo o médium sob excelente assistência espiritual não deve descurar-se da própria vigilância, porque pensamentos, eu vou colocar aqui, pensamentos, no mínimo, num cisco, vêm para nós, porque nós temos o passado que está sempre a nos atormentar. Então, que mesmo que o médium, sob excelente assistência espiritual, não deve descurar-se da própria vigilância, lembrando sempre de que uma criatura humana, sujeita por isso a oscilações vibratórias, a pensamentos e desejos inadequados. Por isso eu tenho dito, pelo amor, vamos falar assim, vamos no centro, vamos bonitinho, vamos com uma roupa séria, porque a roupa, nossa, vocês me desculpem, mas né? Aquilo que falava-se antigamente ainda vale hoje. Quando nós estamos vestidos com uma roupa social, séria, nós estamos transmitindo o que está dentro daquela roupa. Não tem jeito. Vocês podem conversar com psicólogo e tudo mais, que vão falar, olha, agora é duro às vezes você vê o psicólogo ou a psicóloga também com uma roupa também meio esquisita. Então, há de se lembrar, a questão do espiritismo nos coloca essa posição para nós não perder, porque daqui, nós estamos sujeitos a essas oscilações vibratórias. Às vezes eu tenho visto, não é pegando no pé de nem nada, que é só colocação séria, pontual. Pessoas aí, meninas, que vão lá no centro de shortinho. Eu já vi dono de centro colocar lá a placa, olha, a roupa, tal, não sei lá, coloca lá a placa na entrada. Aí você vê, você vai comentar com ele, coisa, e fala, o que você quer que faz? No mínimo, é o que vale, é bom, não sei o quê. Eu falei, não, você está inventando regra. Não tem essa de regra. Você deveria colocar assim, roupa fora da questão respeitosa, fica fora. Aí não vai entrar ninguém. Os espíritos só estão aqui dentro. Vai dar aula aí para os espíritos, vai dar passe por sessão mediúnica para os espíritos que estão aqui dentro. Se o problema é esse, é mais fácil fazer dessa maneira. Olha, devemos ter sempre na lembrança a palavra de Emmanuel. Os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, a gente vê também que você chega lá num determinado centro, lá, você procura aquele médium lá, e aí eles falam médium, o médium já escutou aquele antena, aí ele põe a antena assim na orelha, né? Aí fica até todo assim, inchado, eu sou médium, pô. Eu acho que ele foi o preterido. Não tem nada disso, está escrito aí. Né? Ele não foi preterido, ele fracassou desastradamente, né, nas encarnações passadas e que agora vai ter que resgatar. E aí o que acontece é que as pessoas vêm com a mediunidade, caem mais ainda, e aí imagine as próximas encarnações. Olha, o seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez,
pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, olha, sempre vocês vão ver aqui, olha a espiritualidade aqui, ó, pelo trabalho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo trabalho e pelo estudo, um de mãozinha dada com o outro, está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. Francisco Xavier saiu dessa encarnação, dessa última encarnação dele, como espírito completista. Espírito completista. Ele veio com todas as mediunidades possíveis e imagináveis, não falhou em nenhuma delas, em nenhuma colocação, em nenhuma acepção de nada. Não malbarateou, fez caridade, todo sábado ia levar mantimentos para os pobres na periferia de Uberaba. Então, ele fez um trabalho que, talvez, se nós fizéssemos um quarto do que o Chico fez, nós estaríamos já comprando um pedacinho, um bilhetinho para entrar no nosso lar. Assim, podemos dizer que a primeira necessidade de um médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento à sua missão. Eu tenho visto aí hoje, eu não vou citar nome, lógico que eu falei, não nem citaria de casas, que às vezes as pessoas entram com a questão de uma mediunidade, chega lá, vai no cursinho, daqui a pouco você olha, daqui a pouco passa 2 meses, a pessoa está dentro de uma sessão mediúnica. Aí não adianta você nem procurar lá o dirigente da casa e perguntar, você fala, mas aquela pessoa ali e tal, não, ela é uma grande médium. Mas nós não precisamos colocar um grande médium. E que é outra coisa? Você tem algum aparelho para medir mediunidade? Isso aí tem, eu não conheço. Como é que é uma grande médium? Não, ela recebe espírito de tudo quanto é jeito. Minha filha, não é assim. Está tudo errado. Leia o livro dos médiuns. Não, vamos fazer bagunça. Primeiro é o estudo, né? E educação mediúnica, para depois vir para a prática mediúnica. Em suma, o médium que vigia a própria vida disciplina as emoções. Traduz todo esse ensinamento que está aqui na aula de hoje, aqui, né? Que ela pode ser perfeitamente traduzida para a nossa vida cotidiana. Então, aqui, em suma, a mediunidade, o médium, o que tem mediunidade, que vigia a própria vida, disciplina as emoções. Por quê? Vai ficar sempre pensando, Jesus faria isso? Não, como agiria Jesus? Como seria essa atitude? Cultiva as virtudes cristãs, olha aí Jesus aí, e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados. Estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. Então, se nós que temos mediunidade, como já temos a aula de hoje, mediunidade com Jesus está aqui. Então, o que nós temos que ser através do estudo de hoje? Aprendermos que o Espiritismo nos propõe isso, está aqui o ESD. Nós temos que se transformarmos, não é fazer reforma, é fazer a transformação, né? E saber as causas. Nós não viemos aqui, nesse planeta, essa encarnação, uma expectativa de vida em torno de 75 anos, para ficar só curtindo, vamos curtir, vamos passear, vamos fazer tudo isso, mas com Jesus. Exercendo aí a nossa mediunidade com Jesus. Para onde formos, levamos sempre isso. E olha como é interessante. Para usarmos a mediunidade com Jesus, é necessário vivenciar o seu chamado. Amai-vos e instruí-vos. Olha como a gente sabe que aqui, vamos falar assim, nessa colocação de amai-vos e instruí-vos, os dois dão aquela questão do trabalho. Porque, para nós amarmos, nós vamos ter que começar
trabalhar em nós se nós realmente temos capacidade de nos amar, e se essa capacidade nossa de nos amar, se nós temos essa capacidade de levar aos outros. Que exemplo nós podemos dar se nós estamos aí, com todo respeito, nada contra, cada um no seu andar de evolução, mas para pensar na doutrina espírita, aquela questão que a gente fala, né? Assim, olha, como é que fala aquela pessoa que está amando, se ela sai depois do horário e vai para o happy hour? Estou falando que nem o Divaldo, happy hour. Pô, mas ela está dando um exemplo para a sociedade muito ruim. Muito ruim. Né? Muito ruim. E aí acontece, então a pessoa não está se amando, porque além de estar no lugar ingerindo líquido que vai causar mal aí a todos os seus sistemas, que a medicina já diz isso hoje. E outra coisa, o homem não nasceu para beber. Aí alguém me fala assim, mas esse senhor que está aí, Jesus, bebia. Eu falo, não faz isso, não faz isso. Esse homem que está aí cumpriu uma tradição judaica, que naquela mesa, que não era a mesa que nós passamos a passear a imagem, ele cumpria ali uma cerimônia da passagem, que nós falamos aí que Páscoa é passagem. Né? E veja bem, lá não tinha ovo de Páscoa, não tinha nada. Era uma tradição judaica que eles pegavam o pão ázimo e dividiam entre eles. E se formava sempre um círculo. E aquele que estaria com mais graduado, que tomaria, vamos dizer assim, a responsabilidade da cerimônia, ele dividia o pão ázimo, passava aquilo que Jesus fez. Todo mundo fala assim, não, mas Jesus fez aquilo, vocês viram? Todos os judeus fazem aquilo. É uma coisa normal para eles. Até hoje existe essa passagem. Então, eles comemoram daquela maneira. Então, Jesus, não vamos falar assim, não inventou nada ali naquela cena. Certo? Foi a comemoração. Tanto é que Jesus estava em Jericó, quando ele chegou para Pedro e falou assim, Pedro, arruma as coisas que amanhã nós vamos para Jerusalém. O próprio Pedro virou para ele e falou assim, Jesus, você está doido? O exército lá, o Sinédrio, lá, os soldados do Sinédrio estão lá doidinhos para nos pegar, estão seguindo nós, fazendo 1001, estão aí o nosso encalço, o senhor não quer ir para lá? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, ô Satanás, afasta de mim. Ele usou uma palavra que, naquela época, essa palavra Satanás, na etimologia, vem lá dos persas, que significa que, vocês pegaram o dicionário de hoje, está lá opositor. Esse mesmo que ele falou, usou aquela palavra sem problema nenhum. As pessoas pegam essa palavra de Jesus e ficam fazendo uma coisa assim, olha, ele falou Satanás. Isso aí é gente de mente ainda que não estudou direitinho e se deixa levar por comentários assim. Eu acho que, com todo respeito, quando tem esse culto ecumênico, eu vou participar e tem vários representantes, então muitos de nós chegam lá e na conversa pergunta por que principalmente aqui no Brasil, um país ocidental, não se traduz essas questões para os fiéis ali, né? na linguagem deles, e até mesmo assim, no Espiritismo, eu não vejo muitos dos meus colegas falando essas questões, esclarecendo. Faz parte de um pacote todas as histórias. Né? Nós temos que falarmos isso, explicar. Não tem nada demais. Jesus falou Satanás, falou assim, sem dúvida. Porque era opositor. Se tiverem dúvida do que eu estou falando, vocês podem recorrer a Aurélio aí, que vai estar lá a palavra opositor hoje, Satanás, o que significa, já na tradução do Aurélio. Né? Logicamente, aí do Aurélio estou colocando Satanás. Outra coisa também que dá trabalho é instruí-vos. Olha aqui. Falou lá nós temos que fazer duas coisas. E aqui nós temos amai-vos e instruí-vos. Aqui está aqui. Nós temos que aprender a nos amar e também temos que instruirmos. Porque somente a instrução ela já vem desde o tempo da Grécia, né? Com Sócrates, Platão, todo aquele pessoal ensinando lá os seus discípulos, se fosse colocar assim, ensinando as matemáticas, ensinando as ciências que da época, é óbvio, mas estavam lá ensinando. E dali vai surgir várias pessoas, como hoje, vai na faculdade, estuda, se instrui.
Agora, hoje, eu vou dizer para vocês, está difícil na escola. A molecada hoje pega o professor e bate neles. Hoje eles ensinam o professor como é que não dá aula. Estou com o celular aqui, estou vendo a notícia, não vou não. Né? Alguma questão de vocês aí que a gente possa debater alguma coisa? Estamos aí de novo com a imagem de Jesus, né? A nos sempre posicionar, a nos guiarmos, né? Então vamos lá aqui, abrir a tela aqui. Delúzia, quer pronunciar alguma coisa, falar algo nesse sentido, alguma dúvida, alguma pergunta, mesmo que seja até um pouco fora desse tema, alguma coisa? Oi, sem pergunta, só na escuta aprendendo. Poderíamos dizer assim, nada a declarar. Ivana, melhorou o seu áudio aí, Ivana? Está melhor, sim. Alguma pergunta? Quer acompanhar? Não, não. Ivana, os demais aqui já sabem, você tem o meu WhatsApp, né? Às vezes, na hora que a gente está falando, a gente está escutando, está tentando absorver as informações, né? Vamos falar assim, e daqui a pouco você passa na sua cabeça uma determinada fala que eu fiz, e como é que fica, você não entendeu direito, não tem problema. Basta passar um WhatsApp e formular a pergunta, que eu sempre digo, a maneira mais rápida que eu puder, a Delúzia sabe disso, não é isso, Delúzia? Na medida do que é possível, tá, né? Rapidamente, porque eu digo assim, eu sou aposentado, mas trabalho das 7 às 19. Ou seja, é a hora que eu saio de casa, é a hora que eu volto para casa. Então, nesse decorrer, a gente pega, reserva, às vezes, alguns minutinhos, vai respondendo alguma coisa assim, com uma praticidade maior. Ok? Então, está disponível para você também, tá, Ivana? E daqui a pouquinho, né? E mais daqui a pouco. Tá ok. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar, né? Vou ver se eu disponibilizo hoje mesmo a aula que está sendo gravada, né? Para vocês, às vezes vocês também, Ivana, vocês podem todos passar a aula para outras pessoas, passar o link, é esse que eu vou mandar, vocês passam, embora está lá no YouTube, pode procurar no livro do YouTube, só colocar lá ESD, Estudo Sistematizado, vai aparecer lá, né? Mas vocês podem também fazer aquela coisa que Emmanuel falou. A maior caridade que nós podemos fazer com o Espiritismo é a sua divulgação. Então, divulgar uma aula, passar dali para cá, sempre é interessante que alguma coisa, às vezes, a gente, com uma simples palavra, a gente acaba tocando uma pessoa, da mesma maneira que Maria de Magdala, conhecida como Maria de Magdalena, não tem nada de Madalena, não. Madalena também, eu falo para vocês, a gente vai estudando e ficando chato. Né? Não é Maria de Madalena, é Maria de Magdala. Por quê? Porque ela nasceu em Magdala, né? Um local bonito. Hoje vocês podem pesquisar aí no Google, né? Google Earth. Tá lá, vocês vão lá, então aí o pessoal chama Maria Madalena. Fazer o quê, né? Não vamos destruir nada também, só passar a informação correta. Maria de Magdala, certo? Então vamos lá fazer a nossa prece final, né? Do mesmo jeito que nós iniciamos. Vamos se posicionar com muita tranquilidade, relaxarmos os nossos pensamentos, afrouxarmos bem o nosso perispírito, deixar que a espiritualidade, agora nesse momento, também transmita a nós, da maneira que eles acharem melhor, as necessárias energias que estamos precisando. Pedis e obtereis, foi o que Jesus nos ensinou. Vamos pedir, evidentemente, sempre de acordo com os nossos méritos, pelas nossas mudanças, pela nossa real transformação. E seremos acolhidos sempre por bons espíritos, espíritos familiares, que estarão sempre dispostos a nos conduzir pela melhor estrada. Mesmo que tenhamos dores, mas serão estradas menos esburacadas, mais tranquilas, onde que vamos passar, pelo menos, momentos menos sofredores. Vamos, então, marcar para a próxima semana, estamos aqui novamente para esse estudo, e vamos pedir para todos esses nossos irmãos do planeta Terra, como Jesus nos pediu e nos orientou, paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos seguir essa frase, pedindo para que países que estão em guerras,
eles sejam iluminados por esses bons espíritos, mais do que já estão fazendo, mas esse também é aquele pedido nosso, com a nossa vontade, com a nossa energia, para ser doada a esses espíritos, para eles levarem até as pessoas que estão sofrendo desses problemas. Não só esse, mas também com toda a nossa periferia, e mesmo aqueles que moram no centro. Vamos fazer aquele amor, aquela caridade e desejar bem a todos. Amai-vos uns aos outros. Foi o que Jesus nos pediu. Que assim seja. Bom, mais uma noite, mais um estudo feito. Né? Agradeço aí, em nome de todos aí, a presença. Alguma dúvida, vocês estão disponíveis? E vamos falar assim, que todo mundo veja aí, essas pessoas aí que estão no YouTube, eles falam, não se esqueçam, atenção, não se esqueçam de clicar lá no gostei, né? Clicar no gostei, né? Para que a gente, daqui a pouco, também comece aí a crescer. E, com isso, vamos ver se a intenção nossa do Grupo de Estudo de Espiritismo é essa. Fazemos uma coisa ainda até maior do que nós estamos propondo. Estamos aí em contato com a AME do Brasil e tudo mais, para tentar realmente ampliar todo esse conjunto. Fazer realmente o Espiritismo essa força que veio com a questão online. Muito boa, as pessoas em casa, terminamos agora, as pessoas estão no aconchego dos seus lares, e continuamos estudando, porque aí você já está com o livro na mão, né? Vai seguindo a instrução ali, o instruí-vos, continua com o livro na mão, não liga a televisão, olha, tá vendo? Já dá uma música aí, né? Com o livro na mão, não liga a televisão, vai daí, e vamos continuar os nossos estudos, ok? Boa noite a todos, até, para quem não está no estudo amanhã, até quarta-feira que vem, ok? Boa noite. Amanhã, Roberto. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.